Boa noite, sou o Dr. Bruno Menezes, estou aqui de volta para a gente continuar conversando sobre o Fevereiro Roxo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a fibromialgia, uma doença reumática de característica álgica, ou seja, a principal característica dela é a dor. A fibromialgia ela tem uma característica diferente, ela é uma doença que ataca o sistema neural da pessoa, o sistema de limitação da dor. Por algum motivo, as pessoas que sofrem dessa dor, ela tem uma diminuição da sensibilidade da dor. Ou seja, essa pessoa vai sentir dores aumentadas em certos pontos do seu corpo e os estímulos que deveriam ser leves, por exemplo, às vezes você vai fazer um carinho numa pessoa que tem fibromialgia e ela acaba sentindo essa intensidade bem maior. Ela ataca geralmente o sistema muscular e articular, ela tem dor. Mas como eu disse, ela não tem inflamação local. Ela ataca geralmente o sistema neurológico da pessoa, diminuindo a sensibilidade da dor. O diagnóstico da fibromialgia, ele é um pouco diferente das outras doenças. A fibromialgia ela não tem um exame específico, ou seja, a gente não consegue descobrir fibromialgia com um exame. Geralmente o diagnóstico é feito clinicamente. O que significa isso? O médico ele vai atender esse paciente e por algumas características específicas ele vai fechar o diagnóstico. A fibromialgia ela tem uma escala de pontos doloridos no corpo da pessoa que se preencher esses critérios a gente pode fechar o diagnóstico. Essa escala tem 18 pontos, se a pessoa preencher 11 pontos a gente já pode fechar o diagnóstico. Geralmente quem faz o diagnóstico é o especialista, o reumatologista, também pode ser tratado pelo neurologista, né? Essa é uma diferença do lúpus, que geralmente é tratado só com o reumatologista, a fibromialgia não. A fibromialgia pode ser tratado tanto com o reumatologista quanto com o neurologista. Até porque, pelo que eu disse, né, ela é uma doença que ataca o sistema neurológico da pessoa, a sensibilidade da dor da pessoa. O tratamento da doença, ela é dividida em alguns pilares. A gente usa medicação, né, mas geralmente é para crises. A gente usa analgésico, a gente usa anti-inflamatórios, esteroideus, que são os corticoides, os conhecidos corticoides, e os não esteroideus, que são os anti-inflamatórios simples, ibuprofeno, diclofenaco, profenide, cetoprofeno, que são anti-inflamatórios mais simples, né? Mas não é só isso. O exercício físico para a pessoa que tem a doença fibromialgia é importantíssimo, principalmente os exercícios de alongamento, né, e que faça movimentos musculares, musculação, aeróbica, dança. O segundo pilar muito importante é a nutrição. A alimentação do doente da fibromialgia, ela é muito importante, ela tem que ser acompanhada por um profissional da área. A gente sempre aconselha o tratamento ser multiprofissional. O que isso significa? Que não seja só o médico que acompanha esse tipo de doente, seja o médico, seja o nutricionista, muitas vezes o educador físico, alguns casos o psicólogo e até o psiquiatra é muito importante. Tem uma coisa aqui que tem muita dúvida no meio da população, é se essa é uma doença psiquiátrica. Não, ela não é uma doença psiquiátrica. Os estudos eles falam que entre 25% e 30% das pessoas que sofrem fibromialgia elas vão ter algum problema psiquiátrico, depressão, ansiedade, mas isso leva a gente a ver que de 70% a 80% não tem nenhum tipo de doença psiquiátrica. É uma pessoa saudável psicologicamente, psiquiatricamente, mas tem a sua crise álgica, seus problemas com dor. Quem tem doença psiquiátrica, principalmente os depressivos, os ansiosos, eles têm uma sensibilidade diminuída da dor. Às vezes pode ter associação, mas não é obrigatoriamente. É uma doença que geralmente também afeta mais as mulheres, né? Igual o lúpus que a gente já falou. Geralmente também em idade fértil, no tempo que a mulher tem o seu ciclo menstrual. Diferente do lúpus também, ela ataca mais criança do que outros tipos de doença. E tem até uma forma que a gente chama fibromialgia juvenil, na faixa etária pediátrica e adolescentes. Falando um pouco sobre o diagnóstico, como eu já disse, a gente não faz um exame para a gente descobrir a fibromialgia, não tem um exame específico. Mas a gente acaba fazendo alguns exames para excluir outros tipos de doença, né? A gente faz exames para excluir, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide
Então a gente faz um diagnóstico de exclusão, né? Mas um exame específico para fibromialgia não tem, é um diagnóstico clínico. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Hoje a gente falou sobre a fibromialgia, o segundo vídeo sobre a série do Fevereiro Roxo que nós estamos fazendo. Espero que essas informações tenham sido de grande valia para vocês. E no próximo vídeo, o último vídeo da série do Fevereiro Roxo, a gente vai estar falando sobre Alzheimer. Eu espero que vocês compartilhem essa informação, né, e que seja importante para toda a sociedade. Me coloca à disponibilidade e muito obrigado a todos.